Olá, saudações a todos. Sou Edsel Rosa, educador físico e fisioterapeuta, e nos próximos minutos estarei apresentando a primeira aula de anatomia da coluna vertebral. Para a gente iniciar o trabalho, apresentando os slides sobre a coluna, nós devemos entender que nascemos com a coluna numa posição em C, ou seja, totalmente curvada para frente na posição fetal, e à medida que vamos desenvolvendo desenvolvendo as estruturas físicas, essa coluna vai crescendo e vai assumindo curvaturas próprias de um adulto, se encerrando o seu desenvolvimento por volta de 10 anos. A coluna vertebral, se nós olharmos de lado, ela apresenta de forma bem evidente suas características, mas olhando num plano frontal, nós observamos que ela é totalmente reta. A gente consegue observar tanto a parte da frente da coluna, identificando os corpos vertebrais, e a parte de trás, observando as estruturas espinhosas da coluna. Essa coluna a gente dividimos em segmentos, pois cada segmento da coluna vertebral exige uma formação diferenciada das suas vértebras, que compõem determinados movimentos específicos daquela altura da coluna. A parte superior é a coluna vertebral, a parte torácica e seguido o inferior com a parte lombar e a parte sacral. Para desenvolver uma explicação mais clara sobre a coluna vertebral, precisamos entender primeiro a sua unidade básica. A unidade básica da coluna é a estrutura funcional da coluna, onde nós temos uma vértebra. Essa vértebra, aqui nós destacamos a vértebra lombar. A vértebra lombar, ela possui estruturas diferenciadas. Então, nós vamos falar agora, ou apresentar para vocês, as estruturas básicas comuns aos diferentes tipos de vértebras, ou da vértebra cervical, ou da vértebra torácica, ou da vértebra lombar. Uma vértebra é formada por dois pilares. O pilar anterior, que nós chamamos de corpo vertebral. O pilar posterior, que nós chamamos de arco vertebral, composto por dois maciços que vão se articular, assim como o corpo vertebral com a vértebra de cima e a vértebra de baixo. Essas estruturas são conectadas, deixando agora bem claro o arco vertebral e o corpo. E essa conexão vai formar a estrutura básica da vértebra. Nessa estrutura básica nós conseguimos destacar aqui a passagem da medula, que fica dentro do canal medular, ou seja, entre o corpo e o arco vertebral. E lateralmente a esse arco vertebral temos estruturas espinosas ou processos onde vão se inserir músculos que vão comandar dinamicamente ou estaticamente essa vértebra. Podemos destacar aqui o processo espinhoso e o processo transverso. Só relembrando para vocês, as estruturas básicas ou identificação básica de qualquer uma vértebra, ela passa por uma estrutura chamada corpo vertebral, que é a parte anterior da vértebra. Uma outra estrutura chamada arco vertebral, que é a parte posterior da vértebra. Entre a vértebra e o arco vertebral destacamos o canal medular, onde se encontra a medula ou cauda-equina. Depois os processos articulares ou as facetas articulares, que vão se conectar nesse pilar posterior com a vértebra superior ou inferior. E por último, o processo transverso e o processo espinhoso, inserções musculares que vão dar aí dinâmica a essa vértebra. Bom, a gente falou de uma unidade básica, que é a vértebra, vamos falar de uma unidade funcional. Para que a coluna trabalhe ou exerça seus movimentos funcionais, é preciso que uma vértebra execute um movimento sobre a outra. Então, para uma unidade funcional ou uma movimentação da coluna vertebral, eu preciso, no mínimo, de uma interação entre duas vértebras. Destacamos aqui a parte anterior desse bloco e a parte posterior formada pelo arco vertebral.
Temos a parte superior, a vértebra superior e a vértebra inferior. Entre essas duas vértebras, há uma conexão entre elas ou uma articulação intervertebral. Essa articulação intervertebral ela é composta por um disco vertebral que vai compor aí a parte anterior da coluna vertebral, ou seja, fica entre os corpos vertebrais. Essa estrutura que separa as duas vértebras, que nós conhecemos como disco vertebral. Na parte posterior, ou seja, na coluna vertebral, que vai articular os arcos vertebrais superiores e inferiores, nós temos as articulações apofisárias, onde aqui nós temos as facetas que vão estar em contato, facetas inferiores com as superiores, e essas facetas, através de ações musculares, irão deslizar uma sobre a outra, dando maior dinâmica ou movimentação à vértebra. Então, aqui destacamos a faceta do lado esquerdo e a faceta do lado direito, articulação facetária. Essa unidade funcional, só resumindo para vocês, é composta por uma articulação posterior entre os arcos vertebrais, que nós chamamos de articulação apofisária, e uma articulação anterior, formada por dois corpos vertebrais separados por um disco vertebral. Seria a parte anterior da coluna vertebral. Essas estruturas formam, aí, como nós já mencionamos, dois pilares, um pilar anterior e o pilar posterior dividido em dois segmentos. Essa estrutura anterior ela é composta com movimentos menores, mas microativos, ou seja, movimentos passivos, e a parte que realmente gera mais movimento, que realmente conduz a coluna vertebral, é essa parte dinâmica do arco posterior. Espero que tenham gostado e encontro vocês na próxima aula. Um abraço.